Então ele finalmente entende: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso estar de volta. Mas hoje nós vamos olhar para o pai, para esse pai, porque o centro dessa parábola não é a rebeldia do filho. O centro dessa parábola é o caráter do pai. E alguns comentaristas até dizem que, na verdade, o título não deveria ser parábola do filho pródigo, mas deveria ser parábola de um pai amoroso. Porque o pai é o centro de toda a história, é o centro de toda a mensagem, é o centro de todo o sentido que Jesus está trazendo aqui com as 3 parábolas dos perdidos. Mas hoje, o nosso foco é o pai. Nós vamos aprender como que é o caráter desse pai, como que esse pai age, esse pai que é o reflexo do nosso Deus, como Deus age com os seus filhos. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, no texto de Lucas capítulo 15, nós vamos estar lendo do verso 20 ao 24, o texto diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa não é apenas a história de um jovem que se perdeu. É a revelação de um pai que nunca deixou de ser pai. Não é a história de um rapaz que decidiu ir embora. É a história de um pai que decidiu ficar esperando o retorno do filho. A festa que acontece aqui não acontece porque o filho mereceu. Acontece porque o pai é bom. A festa da nossa vida não acontece porque nós merecemos, porque nós fazemos algo que valide uma celebração, mas é porque Deus é bom, porque o Pai é bom. A festa da vida, a festa da salvação, a festa do retorno ao relacionamento com o Pai, não acontece por merecimento do filho, acontece porque o Pai é bom e misericordioso. E hoje, talvez você se encontre assim, distante do Pai, talvez não da casa, talvez não da igreja, mas sim da presença dEle. Quando foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler? Mas não como uma obrigação, mas por um desejo ardente de sentir Deus. Quando foi a última vez que você fez uma oração, não para pedir alguma coisa, mas para declarar o seu amor a esse Deus? Quando foi a última vez que você entoou um louvor de adoração fora da igreja? Porque, meus irmãos, às vezes nós estamos acostumados a sentir Deus somente na igreja. Nós temos dificuldade de sentir Deus fora dessas 4 paredes. Nós temos dificuldade de sentir Deus na nossa casa. Nós temos dificuldade de sentir Deus quando estamos sozinhos na nossa casa. Mas parece que só sentimos Deus dentro da igreja no momento de culto. Onde na verdade, aquele que tem um relacionamento profundo com o Pai, se relaciona com Ele todos os dias, todos os momentos. E não é só no momento de 1h30, 2 horas de culto, mas durante toda a nossa vida. É claro que algumas vezes a gente se afasta.
Talvez não da igreja, mas da presença do Pai. E talvez você tenha entrado aqui assim, frio, inconstante na sua fé, negligente com as disciplinas espirituais, da oração, da leitura da palavra. Talvez você esteja dentro da casa do Pai, mas longe da presença. Talvez você tenha pedido a sua herança, que é a sua carta de alforria, de liberdade, para fazer aquilo que você bem entende da sua vida. Mas aí Deus está como Pai, parado talvez numa janela, olhando ao horizonte, esperando que o filho caia em si. Assim como nós falamos na semana passada. A mudança começou quando aquele rapaz caiu em si. E a mudança na minha e na sua vida só vai acontecer quando nós cairmos em si, cairmos em nós mesmos e entender que não basta ser só no momento de culto. É preciso ter um relacionamento profundo com esse Deus. É preciso se esforçar para isso. É preciso ser intencional. É preciso buscar, mesmo cansado. É preciso insistir, mesmo com preguiça. É preciso criar uma rotina espiritual. Você tem uma rotina na sua casa, com os seus familiares, com seus pais, com os seus filhos. Você tem uma rotina. Senta todo mundo para comer, senta todo mundo para assistir uma televisão. E a gente precisa arrumar tempo para todo mundo, não é? Mas nós precisamos arrumar tempo para Deus. Nós precisamos arrumar tempo para o Pai. E esse filho, quando ele volta, o texto então vai começar a revelar o Pai. Vai começar a revelar o caráter do Pai. E hoje nós vamos ver 4 atitudes do Pai que refletem o caráter de Deus. 4 atitudes desse pai do filho pródigo que vão revelar a profundidade do caráter de Deus e como Deus se relaciona com os seus filhos. Como Deus se relaciona comigo e com você, principalmente quando estamos errados, principalmente quando estamos distantes, principalmente quando estamos em pecado. Porque nós temos a tendência de esconder nossos pecados embaixo do tapete. Essa é a realidade. Fingimos que nada está acontecendo. Fingimos que está tudo bem. Mas se levantarmos o tapete da nossa vida, tem um monte de coisa lá embaixo. Tem um monte de coisa escondida. Tem um monte de coisa suja que a gente vai colocando embaixo do tapete, esperando que ninguém veja. Mas o Pai vê. O Pai sabe, o Pai conhece. Ele sabe todos os pecados que você cometeu essa semana. Das vezes que você negligenciou a presença dele em busca de um prazer. Das vezes que você negligenciou um relacionamento com ele em busca da sua própria vontade, dos seus próprios desejos. E muitas das vezes desejos egoístas. Mas quando caímos em nós mesmos, na nossa realidade, e retornamos, o caráter do Pai se revela como um Pai amoroso. 4 atitudes que vão revelar o caráter de Deus. E a primeira delas é que o Pai permite o filho seguir o seu caminho. Quando esse rapaz, ele pediu a herança, já falamos na semana passada e na outra, isso era ofensivo. Era como dizer: pai, eu quero que você morra. E sabe o que o pai fez? Tudo bem, pode partir. Perceba como é difícil para um pai dizer para o filho: pode, vai, é o que você quer, é o que você deseja, faça isso. O pai, ele não questionou, o pai não argumentou, o pai nem mesmo insistiu para que o filho ficasse. O pai não insistiu porque ele viu que o filho não queria mais a sua presença. E isso reflete o caráter de Deus, porque Deus não vai insistir com você para que você fique na igreja.
Ele quer que você fique, mas Ele não vai insistir. Ele não vai te segurar pelo braço. Ele não vai fazer isso, porque Ele não te quer aqui por uma obrigação. Ele te quer aqui com todo o seu coração. Ele não vai questionar a sua decisão de ir para longe dEle. Deus, Ele não nos expulsa da sua presença. Somos nós que escolhemos partir dela. Somos nós que escolhemos sair dela. E Ele nos ama o suficiente para não nos aprisionar. Ele nos ama o suficiente para permitir que a gente se afaste dele. Mesmo que o amor incondicional desse Deus traga um sofrimento tremendo para Ele, Ele permite que a gente se afaste. Ele permite. Deus, Ele vai permitir que você saia da presença dEle. E Ele não vai te segurar. Ele não vai fazer isso. Quando Ele se apresenta diante de Adão, Ele já sabia que Adão tinha pecado. E Ele não aprisionou Adão. Ele não aprisionou Caim. E Ele pergunta a Caim: o que foi que você fez? Deus, Ele não nos prende, mas Ele quer que a gente esteja na presença dEle de todo o coração. Deus, Ele vai permitir que o homem experimente as consequências das suas escolhas. Ele fez isso com Davi, permitiu que Davi colhesse as consequências das suas escolhas. É assim comigo, é assim com você, foi assim com o filho pródigo. O que Jesus está querendo dizer aqui é: o filho foi e sofreu com as consequências das suas escolhas. Foi e pagou o preço por ir, mas o pai não o impediu. O pai permitiu que o filho ficasse ali, nas suas próprias conclusões, que o filho permanecesse no seu próprio caminho. Mas o pai estava na porta de casa esperando o seu retorno. Quantas das vezes você quis se afastar de Deus e Deus permitiu que isso acontecesse, mas no momento em que você retornou, Ele estava lá para você. Ele estava lá. E aí é o que acontece com a história do filho pródigo. Lembrando que as parábolas dos perdidos, da ovelha, da moeda e do filho, era um confronto de Jesus contra a crítica dos fariseus, em que Ele andava com pecadores. E Jesus está querendo dizer é sobre isso. O Pai permite que vá, mas Ele está esperando o retorno. Agora o Pai não aceita dentro da sua casa o negligente. Lembrando que casa é a presença. O filho o ofendeu. O pai falou: pode ir embora. Se você quer, vai. Pode ir. Faça suas escolhas, faça sua vontade. Estabeleça o que você quis para a sua vida. E talvez está acontecendo isso com você agora. Querendo estabelecer o que você acha ser o certo na sua vida. E talvez o que esteja acontecendo é aos pouquinhos você está se distanciando, indo para cada vez mais longe, indo, assim como o filho perdido, para uma terra distante, distante da presença do Pai. E sabe uma coisa interessante? O Pai não foi buscar o filho nessa terra distante. Ele não foi. Ele não foi. Mas Ele nunca deixou de procurar o filho com os olhos, porque eu tenho certeza que o texto diz que quando o filho retornou, o pai o viu de longe. Ou seja, esse pai provavelmente ficava na janela observando. Será que é hoje que ele volta? Será que é hoje que ele retorna? Deus, Ele está esperando que você perceba que estar longe dele não é a melhor solução. E quando isso acontecer, Ele estará de braços abertos esperando. Mas Ele está esperando uma atitude sua.
Assim como o pai estava esperando uma atitude desse filho. Ele não foi a uma terra distante, ele esperou com que o filho caísse em si. Sabe por quê? De que adiantar um filho na casa do pai por obrigação? Estar ali porque o pai mandou, estar ali porque o pai obrigou. Não era isso que o pai queria. Esse não é o caráter de Deus. Deus não nos aprisiona. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não marionetes que são controlados por um fio invisível, pelas mãos de um Deus, como alguém com uma fazenda de formigas e fica ali controlando todo aquele ambiente. Deus, Ele não quer o controle das suas ações, Deus quer o controle do seu coração. Deus quer o controle total da sua vida, mas Ele não quer que isso seja imposto. Ele quer que isso brote do coração. E por isso Ele não foi buscar o filho. E por isso Deus não vai te buscar. Mas se você voltar, Ele estará te esperando. Esse é o caráter do Pai. Esse é o caráter de Deus. Ele permite. Assim como Ele permitiu todas as suas atitudes egoístas até aqui. Mas hoje Ele está novamente te dando uma chance de retornar. Hoje, novamente, Ele está te dando uma chance de voltar atrás. E eu não estou falando aqui só para quem se afastou, não. Ou para quem não é crente, eu estou falando aqui para crente. Que está na igreja, mas está longe da presença. Que vem nos cultos, mas em casa não quer saber de Deus. Que aqui levanta a mão, mas a vida é uma vida cheia de pecados, cheio de prazeres, cheio de luxúria. Está aqui, mas queria estar no carnaval, mas por algum motivo veio, mas a cabeça está lá. Está aqui, mas se sentindo sujo, cheio de pecado. Todas essas características eram as características do filho. Ele retorna maltrapilho, talvez fedendo porque estava cuidando de porcos, sujo provavelmente. E aí a gente vai entendendo que o pai estava todo o tempo esperando. Essa é a primeira verdade que revela o caráter de Deus. Deus não vai impedir que você saia da presença dele, mas não é o que ele quer. Não é. E aí a gente entende a segunda característica desse pai, que vai revelar o caráter de Deus, é que o amor do pai assume a vergonha para devolver a honra. O texto vai dizer que, ainda de longe, o pai o viu. Ainda de longe o pai estava olhando. Mesmo depois dessa desonra, mesmo depois do filho com essa atitude declarar: pai, eu queria que você morresse. Mesmo depois de toda a vergonha que o filho fez o pai passar, porque para aquela época não era aceitável ter essa atitude. Mesmo com a atitude de desonra, o pai continuava olhando na direção em que o filho foi. O pai continuava ali, e de longe ele avistou o seu filho, porque ele estava ali o tempo todo olhando, esperando. Ele estava ali o tempo todo desejoso do retorno do filho. Assim como Deus hoje talvez esteja te olhando de longe, mas desejoso que você retorne. Assim como ele procurou Adão escondido atrás do arbusto, não porque ele queria culpar Adão, não porque ele queria estabelecer ali uma punição para Adão, mas porque ele queria restaurar Adão. E quando Adão revela para ele: eu estava nu e por isso me escondi, ou seja, ele cai em si das consequências dos seus erros, e o texto vai dizer que Deus faz uma pele, uma roupa com pele de animais e cobre a nudez de Adão, cobre a desonra, cobre a vergonha. Deus estava procurando Adão. O pai estava olhando, procurando de qual lugar do horizonte o filho voltaria. Deus está te olhando, te procurando, aonde é que você está, porque eu quero te vestir novamente. Eu quero tirar esse símbolo de desonra e te dar uma nova vida, te dar uma nova história, te dar uma nova realidade.
E o pai estava lá, de longe, olhando, esperando, procurando, até que de longe, talvez um pontinho no horizonte, ele já reconhece que é o filho. O texto vai dizer que o pai vai agora ao encontro do filho. E o texto diz que, movido de compaixão, cheio de compaixão, é o que move o coração do pai, a compaixão. É o que move esse coração. Esse termo compaixão, se você for olhar, ele significa foi movido pelas entranhas. É o termo do grego que significa ser movido pelas entranhas, porque naquele tempo eles acreditavam que todas as emoções vinham das entranhas, ou seja, de algo profundo. É emoção física, é intensa, é uma emoção incontrolável, mas que move uma atitude. Essa compaixão é uma ação intensa que move em nós uma atitude, move em nós uma ação. Não tem como ficar parado, não tem como ficar alheio à situação. A gente precisa fazer alguma coisa, senão a gente sufoca. É esse o sentimento do pai. Quando o pai avista aquele pontinho lá de longe, ele percebe que é o filho, ele é movido por essa compaixão, ele é movido por essa vontade, por esse desejo. Ele é movido por tudo isso, mas ele estava de longe. Então o pai, o texto vai dizer que, lá no verso 20, final do 20, ele vai dizer que o pai correu para o seu filho. E aí a gente precisa analisar essa palavra, esse pedaço dessa frase, desse verso, porque o filho já estava vindo. Por que o pai vai em direção ao filho? Era só ele esperar mais um pouquinho que o filho chegaria, não é? Faz ou não faz sentido para você? O filho chegaria. Mas vamos tentar entender que esse homem morava em um local, em uma região, e as pessoas ali sabiam que esse filho tinha feito. E quando Jesus fala isso para aquele público que estava ouvindo essa parábola, já estava com raiva do filho, porque era algo inaceitável. Então, se a gente pega essa história e coloca essa história como uma história real, lembrando que é uma história, é uma parábola, mas se fosse uma história que aconteceu de verdade, aquelas pessoas ali ao redor da casa desse pai, daquela localidade, das redondezas, vendo o filho passando pela terra, talvez diriam: olha lá, ó, olha aquele filho ingrato voltando, depois de tudo que ele fez com o pobre do pai. Olha lá, que coisa horrível esse rapaz, tinha que estar morto a uma hora dessa. Olha só agora ele voltando aí como se nada tivesse acontecido. Não é o que a gente faz, não é o que as pessoas fazem. Mas esse pai, ele corre. O texto deixa claro essa ação do pai. O pai corre. E aí tem um segredo: homens mais velhos nessa cultura não corriam de maneira nenhuma, era desonroso, porque os homens vestiam mantos, não era uma calça. E para alguém correr com um manto, precisa fazer o quê? Levantar o manto e mostrar as pernas, principalmente para um homem na idade dele, era algo desonroso, era algo que trazia vergonha. Homens idosos não corriam, muito menos mostravam suas pernas. Mas esse pai, ele corre, ele não se importa com o que as pessoas vão dizer, ele apenas corre em direção ao filho, porque ele é movido dessa compaixão. E aí agora, não é mais o filho que volta envergonhado, é o pai que vai em direção dele passando vergonha. Talvez as pessoas dizendo: que coisa horrível, um homem dessa idade mostrando as pernas, que deselegante. Mas o pai não se preocupa com o que os outros vão dizer.
o pai só quer chegar até o filho. E aí tem um segredo. Quando o pai corre e abraça o filho, ele impede que todas as pessoas ao redor comecem a apontar pedras para o menino, comecem a criticar o menino, porque antes do menino entrar nas terras, o pai já estava trazendo ele de volta. É como se ele dissesse: é meu filho, ninguém vai falar nada, já está tudo resolvido. Por isso o pai não espera o menino chegar, porque o pai precisava quebrar ali qualquer oportunidade de acusação, qualquer ponto de acusação daquela sociedade para com o seu filho, porque é assim que um pai age, é assim que um pai amoroso age com o seu filho. Ele protege o filho da vergonha, mesmo que para isso ele precise ser vergonha. E não foi assim com Jesus? Ele foi envergonhado por mim e por você. Ele se tornou maldição por nossa causa. Porque o caráter de Deus é revelado no Filho Jesus. O caráter desse pai da história revela o caráter de Deus. Então, é um Deus que não quer que você passe vergonha. É um Deus que não quer que você continue nessa situação vergonhosa. E assim como esse pai correu para impedir que as pessoas expusessem o problema, Jesus estava dizendo para aqueles fariseus: eu recebo essas pessoas para que ninguém critique, porque eu estou revelando a elas o Pai. E por isso o pai correu. Só que aí o pai corre, e aí a gente poderia pensar: o pai vai correr e vai dar uma coça nesse filho. Aquele público, talvez na cabeça deles, ele vai correr para ele dar uma coça no filho, para ele disciplinar o filho. Por isso que ele correu, por isso que ele não está se importando, que a raiva dele é muito grande. Mas Jesus diz: ele correu, a abraçou e o beijou. Olha, percebam que até agora não existe diálogo entre o pai e o filho. Até agora o filho não falou nada, muito menos o pai. Não existe ainda um pedido formal de perdão. Existe apenas o amor do pai sendo derramado por graça e cobrindo a vergonha do rapaz. Não existe nem sequer um pai, me desculpa, não. Ele nem espera isso acontecer, ele abraça e beija. O abraço e o beijo é o selamento do relacionamento. Está selando o perdão antes mesmo de ser pedido. Antes mesmo do pecado ser confessado, o perdão já estava sendo derramado. Porque esse é o caráter de Deus. O filho não voltou à toa. O pai já sabia. Da mesma forma que ele sabe se você vai voltar ou não para a presença dele. Mas é preciso tomar uma posição. É preciso tomar uma atitude. O texto de Provérbios 10, verso 12, vai dizer que o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Ao invés de derramar raiva no filho, ao invés de derramar frustração no filho, ao invés de derramar as verdades no filho, o pai prefere derramar amor e perdão, cobrindo todos os pecados daquele menino. Ai, meu querido, minha querida, que Deus possa cobrir todos os seus pecados essa noite. Não saia daqui sem ser coberto pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus. Não continue com essa vida que desagrada a Deus. Não saia daqui sem ser coberto pelo sangue do Cordeiro, que vai te limpar dos seus pecados. Porque o pai, ele assume a vergonha para devolver a honra. Ninguém toca no meu filho.
E é assim que Deus está confrontando o diabo, dizendo: no meu filho não adianta acusação, não adianta apontar o dedo, porque eu quero cobrir ele de amor e de perdão. E esse é o caráter desse pai, que se faz vergonha para cobrir a vergonha do filho. E aí vem a terceira atitude desse pai, que revela o caráter de Deus, que é: o pai restaura a identidade do filho. Porque lembrem o que o filho ia dizer lá no comecinho: vou dizer a meu pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faça de mim como um dos seus empregados. E aí, quando o pai o beija, quando o pai o abraça, corre em direção a ele, aí o filho começa a falar. Depois que o perdão já foi derramado, o filho ainda insiste em falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E aí percebe que falta alguma coisa do discurso dele? No começo ele diz, lá, antes de voltar: vou voltar e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faça de mim como um dos seus servos. Agora ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Onde está a última parte? Aqui, o filho inicia o discurso, mas ele logo é interrompido pelo pai. Não tem a parte, me faça como um de seus servos. Porque aqui o filho queria se rebaixar. Por conta dos meus erros eu não mereço mais estar na casa como um filho. Eu tenho que me rebaixar a servo, a escravo. Mas o pai não deixa o menino contar essa parte. Ele diz: eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu pequei. Mas aí o pai interrompe dizendo: depressa, tragam a melhor roupa. Aqui, para o pai, o arrependimento foi suficiente. Não há mais necessidade de mais uma humilhação para esse menino. Esse é o caráter do pai. Esse é o caráter de Deus. Quando reconhecemos o nosso pecado, o arrependimento é suficiente. Não há necessidade de vergonha. Não há necessidade de humilhação adicional. É o pai dizendo: você é filho, você não é servo. Você é filho, você não é escravo. E aí, quando algumas igrejas, alguns ambientes gostam de expor os pecados das pessoas, mesmo depois do arrependimento, estão revelando o caráter do homem e não o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus é: o arrependimento é suficiente. Não precisa de exposição. Não precisa de exposição maior para trazer em si mesmo a vergonha. É Deus falando para mim e para você: não precisa de exposição. Precisa de restauração. Precisa de arrependimento. É só isso. É só isso. E o pai, ele encerra o discurso do filho. Chega. Não precisa falar mais nada. Eu já entendi que você se arrependeu. Eu já percebi isso. E aí ele diz, o texto vai dizer que o pai disse aos seus servos, aqueles que estavam ali trabalhando para ele: depressa. Aqui a gente tem dois pontos. O primeiro deles é: não havia espaço para crítica, nem dos servos. Primeiro ele corre para que não houvesse crítica da sociedade. Agora ele diz para os servos: depressa, vão. Ou seja, ninguém tem direito de falar nada. Os servos, as pessoas da casa, da terra, não têm direito de falar nada. Vão. Não há espaço para críticas aqui. Não há espaço para críticas. E a segunda coisa é que
havia urgência em restaurar a honra publicamente. O pai, ele não expõe publicamente, mas agora ele tem a necessidade de honrar publicamente, porque ele diz: tragam a melhor roupa e vistam nele. Ele não diz: olha, traz uma roupa limpa e bota no menino. Ele diz: tragam a melhor roupa que nós temos. E a melhor roupa é a roupa dos eventos especiais, das festividades. Aquele filho quer ser um escravo, quer ser um servo, mas o pai coloca ele em lugar de destaque, em lugar de honra. Aqui, com essa atitude de vistam nele a melhor roupa, o pai está restaurando a dignidade antes de restaurar a conversa. Porque até então o pai não falou nada com o filho, foi só o filho que falou. E antes do pai falar, ele primeiro precisa restaurar. Deus, ele quer te restaurar para começar a falar coisas ocultas para você. Ah, mas Deus não fala comigo, Deus não se revela. Talvez o que Deus está querendo fazer primeiro é te restaurar, antes de falar alguma coisa com você. Talvez o que Deus está querendo fazer primeiro é tirar essa roupa suja e te colocar uma roupa nova. Lembram do exemplo que eu dei de Adão? Adão disse: estava nu, por isso me escondi. Deus então restaura Adão, lhe dando uma nova veste feita de peles de animais. Aqui o menino volta com uma roupa provavelmente maltrapilha, suja. O pai então diz: a primeira coisa que o pai faz, coloquem nele de volta a dignidade. Coloquem uma roupa no menino, mas não uma roupa qualquer. Eu quero a melhor roupa. Olha, pode não ser assim que a gente faz, mas é assim que Deus faz. Ele pega o pior dos pecadores e coloca ele num lugar de destaque quando há arrependimento. Ele pega o pior das pessoas e coloca uma nova roupa, restaurando uma identidade. Sabe por quê? Quando o filho chegou, o filho parecia um escravo. Tinha roupa de escravo, tinha cheiro de escravo, tinha aparência de escravo. Talvez você seja um escravo, escravo do seu pecado, escravo das consequências dos seus erros. Você olha no espelho, o que você vê? Escravo. Mas Deus olha para você e te vê como um filho. E é por isso que Ele quer tirar essa aparência de escravo e te dar uma aparência de filho. Porque uma festa não pode começar com uma aparência de escravo. Uma festa só pode começar com uma aparência de filho. Porque é isso que você é, filho, não escravo. Nós não somos mais escravos. Escravos dos nossos pecados, escravos dos nossos erros, escravos das nossas atitudes egoístas. Não somos mais, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade, para te dar a liberdade que Cristo Jesus morreu naquela cruz. Então não aceite continuar sendo escravo do pecado, não. Mas deixe com que o Pai te vista com uma nova roupa, uma roupa de filho. E aí Ele vai dizer: peguem um anel e coloquem no dedo dele. Primeira roupa vai trazer uma restauração da identidade, uma restauração aqui da continuação da filiação. Agora o pai está dizendo: pegue um anel e coloque no dedo. O pai está extrapolando o limite, porque o anel, o termo é anel de sinete. Não sei se vocês conhecem o anel de sinete. Anel de sinete é aquele anel que tem um símbolo. Ele mostra, ele revela uma autoridade.
Na Idade Média, as pessoas selavam as cartas com o símbolo, o brasão da família, e muitos eram no anel. Quando o faraó quis dar uma autoridade para José como governador do Egito, o que ele fez? Ele tirou o seu próprio anel e colocou no dedo de José. Anel significa autoridade nos tempos antigos. Sabe o que o pai está dizendo? Agora você se tornou novamente herdeiro nessa família. Mas espera aí, o garoto vendeu tudo, ele já pegou a parte dele, e o pai entrega para ele o anel, sinal de autoridade. Você pode entrar e sair por essas terras que ainda são nossas, o quanto você quiser. Você pode comprar o que você quiser em meu nome, porque agora você tem um anel da autoridade. Ele vai. Até agora o pai não falou nada com o filho, mas pegou a autoridade e devolveu a ele. Aqui o pai está restaurando a autoridade de filho. Aqui o pai está restaurando novamente o nome na família. Aquele rapaz vai carregar agora de novo o nome da sua família. Deus, ele te deu algum tipo de autoridade. Sabe qual a autoridade? De serem chamados filhos de Deus. Essa é a maior autoridade que alguém pode alcançar na terra, ser chamado filho de Deus. E aí ele continua: peguem um calçado e coloque nos seus pés. Escravos andavam descalços. Aquele menino estava descalço, provavelmente. E o pai diz: não vai ter aparência de escravo, porque ele é filho. Aqui o pai finaliza restaurando a condição de filho. Ele conclui a restauração. Primeiro, dignidade, vestes novas. Segundo, autoridade, anel no dedo. E agora, identidade. Ele não será reconhecido como escravo. Só escravos andavam descalços. Filhos não. Uma restauração completa. Porque, meu amado, minha amada, é isso que Deus faz. Quando Deus entra, a restauração é completa. Não é pela metade. A autoridade é por completo. A restauração é completa. A identidade é completa. Deus, quando restaura a identidade de filho, restaura por completo. E aí vem a quarta e última atitude. O pai se alegra quando um filho retorna. O que ele diz? Vão e matem um novilho gordo. Um animal preparado apenas para ocasiões especiais. Não era qualquer animal, não era qualquer carne. Era uma carne preparada. Era uma carne exclusiva para momentos especiais, celebrações especiais. A restauração de um filho que se perdeu sempre será motivo para festa. A restauração de um filho que retornou à presença do pai sempre será motivo para festa. Sempre será motivo para celebração. E é isso que o pai está fazendo. O filho retorna e agora a gente precisa fazer uma festa. É festa, é alegria. A ofensa fica de lado. O sentimento de culpa fica de lado. A vergonha fica de lado. Agora só há espaço para festa. Porque um filho está retornando à presença do pai. Um filho está retornando à casa do pai. Esse é o motivo dessa parábola. É Jesus dizendo para os fariseus e dizendo para mim e para você: eu quero fazer uma festa com aqueles que estão longe de mim. Eu quero celebrar o retorno deles. E vocês estão os afastando cada vez mais. Quando dizem, ele come com pecadores. Enquanto Jesus estava querendo trazer para a festa, trazer para a mesa, trazer para o banquete. Aqueles fariseus queriam distância, a religião queria distância, mas o amor de Deus queria aproximação. E olha,
Tem um segredo nesse texto. Lá no finalzinho do verso 24. Diz assim: esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse é o motivo. Mas no finalzinho o verso diz assim: e começaram a festejar o seu regresso. Quem começou? Todo mundo. Todo mundo. Não era só o pai. Todo mundo. A casa inteira. Semana que vem a gente vai ver que alguém não comemorou, o filho mais velho. Mas aqui ele está dizendo, aqueles que estavam ali, porque o filho mais velho não estava na casa, aqueles que estavam ali, todos comemoraram. Todos. Aqui, o pai faz a última restauração. A restauração social. Ele chama a todos para festejar e se alegrar. Aqui não há espaço para apontamento, não há espaço para crítica, não há espaço para julgamento, porque a graça foi derramada. É motivo de alegria. O Pai chama todos. E o motivo? O meu filho estava morto e voltou à vida. Esse é o motivo de toda a celebração. Esse é o sentido do Evangelho. Festejar a vida, as boas novas. E eu preparei uma frase para você compreender. Todos começaram a festejar o seu regresso, porque a graça de Deus é um absurdo. Ela não só restaura, mas ela muda todo um ambiente. Um ambiente que poderia ser hostil para aquele rapaz. Quando a graça foi derramada, o ambiente foi transformado em festa. Festa. Ambiente transformado em festa. Vou pedir para apagar as luzes. E eu quero te dar a oportunidade de você voltar para a casa do Pai. Lembrando que a casa do Pai não é a igreja, é a presença dele. Olha, talvez você esteja querendo voltar a ter um relacionamento com Deus, mas está se sentindo sem força. Talvez você até voltou, mas ainda vive como se precisasse pagar pelo que fez. Você já voltou, você já está caminhando, mas parece que você está o tempo todo se culpando, tendo que pagar pela coisa errada que você fez. Lembre, o Pai correu, a vergonha agora é do Pai. Ele tira a nossa vergonha. Talvez você já tenha pedido perdão a Deus e Deus já tenha te perdoado, mas você ainda não se perdoou. Está na hora de se perdoar. Está na hora hoje de você se perdoar. Se Deus já te perdoou, se perdoe. Deixe isso sair do seu coração. Olha, meu amado, minha amada, o arrependimento é suficiente. Não existe humilhação adicional. O Pai, ele não negocia a sua identidade de filho. O arrependimento é suficiente. Eu quero te convidar a ficar de pé e você ter esse momento com Deus. Se coloque de pé do seu lugar e tenha esse momento com Deus, tenha esse momento com o Pai. Talvez é hoje que você precisa voltar, retornar e dizer para o Pai: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Ti, mas eu quero de volta ser chamado Teu filho. Eu quero ter esse privilégio de novo. Minha roupa está suja, mas eu preciso de uma roupa nova. Eu estou maltrapilho. Perdi
completamente minha autoridade, mas eu preciso ter isso restaurado. Perdi completamente a minha identidade de filho, estou parecendo um escravo, mas eu quero isso restaurado novamente. Então, enquanto nós cantamos essa canção, que você possa ter esse momento com Deus, porque essa mensagem foi para você. Esqueça o que ficou para trás, porque o Pai está te olhando de longe, esperando o seu retorno. Não se importe com o que as pessoas ao seu redor vão dizer. A gente se importa demais com o que o outro vai achar da gente. Por isso que a gente não manifesta a nossa adoração a Deus, porque a gente se importa demais com quem está do lado. Pare de se importar. Pare de se importar com as pessoas que estão ao seu redor. Daqui a pouco eu vou te desafiar. E se você ficar se importando com as pessoas que estão ao seu redor, você não vai avançar para aquilo que Deus quer para a sua vida. Então pare de se importar. Porque o pai não se importou em correr, em levantar o manto e sair correndo passando vergonha. Ele só queria restaurar o filho. Deus hoje, Ele só quer uma coisa: te restaurar. Essa mensagem te trouxe até aqui. Alguma coisa te trouxe até aqui. E eu creio que foi o Pai te trazendo até aqui para restaurar a sua identidade de filho. Colocar logo uma pá de terra nesse sentimento de culpa, nesse sentimento de vergonha. Está na hora de vestir uma veste nova e viver de novo como filho de Deus. Fale com o Pai enquanto nós entoamos essa canção. Fale com Deus nesse momento.